e, no fundo, destruir a mesquita de Al-Aqsa e construir o terceiro templo mítico, depois que o segundo foi destruído, do mundo hebraico. Ou seja, isso coloca praticamente na nossa frente uma embrionária e cada vez formando-se cada vez mais flagrante, uma guerra de civilização entre a civilização hebraica, ou pelo menos o que sobrou da civilização hebraica, assambarcada por esse governo de extremistas, e o Islã civilizatório. Isso vai ser um dos grandes temas de 2024 e adiante. Como isso vai se coordenar, como, por exemplo, o eixo da resistência, que apoia a causa palestina. E aí entra Hezbollah, entra o exército árabe sírio, entram as milícias do Hashd al-Shabi no Iraque, entra Ansarullah no Iêmen, o que a gente chama de eixo da resistência, que eles estão na vanguarda da defesa dos direitos dos palestinos. Como isso vai se intrincar com monarquias totalmente absolutistas, extremamente reacionárias do Golfo Pérsico, incluindo, evidentemente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Um elemento fundamental disso que está vindo para frente é o fato de que 3 personagens principais vão ser membros do BRICS 10. Não é mais BRICS 11, como você já sabe muito bem, porque a Argentina, especialista em facada nas próprias costas, se está auto-excluindo dos BRICS, da expansão dos BRICS. Mas nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, dentro dos BRICS, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. 3 dos maiores produtores de energia do mundo, agora conversando, por mérito justamente da parceria estratégica Rússia e China, capazes de sentar na mesma mesa e discutir assuntos geopolíticos e geoeconômicos extremamente importantes e, mais ou menos, em diversos níveis, unidos em torno da causa palestina. Mas, no caso do Irã, no meio no caso dos Emirados e menos no caso da Arábia Saudita. Ainda que os sauditas e os emirates estejam já percebendo que o que a administração do boneco de pano em Washington inventou, esse novo dispositivo comercial que se chama IMEC, IMEC, cujo título não diz o que é um corredor econômico basicamente entre Europa, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Índia. Isso não está refletido no acrônimo. Ou seja, isso é a maneira que os americanos acharam de normalizar Israel com seus vizinhos árabes e transformar Israel num polo de conectividade e de distribuição de energia entre o mundo árabe, a Europa e mesmo a Índia. Não vai rolar, já está morto. E os próprios israelenses mataram esse projeto com a matança organizada que eles organizaram e continuam organizando em Gaza. Bom, então o polo islâmico é o que vai despertar mais atenção de todos nós e como eles vão se articular a partir do ano que vem. E aí, os 2 polos finais, África e América Latina. A África com ainda enormes problemas internos, e a América Latina, depois da eleição do Serra Elétrica em Buenos Aires, com uma divisão interna gravíssima entre os 2 principais personagens, atores geopolíticos da América Latina, Brasil e Argentina. A gente não sabe, a gente não tem ideia de onde isso vai desembocar. Pode acontecer tudo, inclusive um final prematuro desse governo. Bom, esses são os blocos que estão mais ou menos configurados. E daí a gente passa para, no momento, as 5 frentes que, de uma hora para outra, literalmente, pode se desmultiplicar em 6, 7 ou 8 frentes no decorrer de 2024. A primeira frente de guerra, literalmente, que não vai desaparecer, mas que vai ser reorganizada, é Rússia contra a OTAN na Ucrânia. Dentro dessas discussões em Astana há alguns dias, e antes disso, o que foi o tema do nosso
Pepe Café anterior, o que eu discuti em Moscou, também o quê? É tudo tão rápido que, na verdade, é na semana passada, por incrível que no começo da semana passada. E tudo com uma velocidade vertiginosa, como vocês sabem. Os americanos estão desesperados buscando um cessar-fogo, que, na verdade, é uma maneira de postergar uma discussão séria sobre o status da Ucrânia e na qual os russos não vão cair. Eles já caíram em diversas balelas do Império, como os acordos de Minsk, por exemplo, não vão cair em mais outra. E isso é deixado claro por todo mundo na Rússia, do presidente Putin ao ministro Lavrov, ao ministro da Defesa Shoigu. A operação a operação militar especial só vai acabar quando todos os objetivos forem atingidos e isso vai ser resolvido no campo de batalha. Tradução: a Ucrânia vai ter que se render incondicionalmente sob os termos russos. E não é só a Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos. Quem determina o futuro da Ucrânia e o pós-campo de batalha vai ser Moscou. E não tem outra saída. E isso gera um descabelamento em massa generalizado entre as elites atlanticistas, especialmente em Washington. Bom, o segundo front, que é o que a gente está vivendo agora, é justamente Israel contra Islã. Ou seja, Israel, se o Islã atua como um todo, a partir de agora, a partir do começo do ano BRICS 2024, e há uma ofensiva coordenada para instigar um pouco de bom senso aos israelenses, eu acho melhor aquela cambada genocida de Tel Aviv começar a pensar numa outra vida, ou até numa não-vida. Isso também é um assunto a ser resolvido a partir de 2024. Terceiro front, que já está em andamento há algum tempo, a rebelião do oeste da África contra a França. A França está sendo expulsa do oeste da África, do que a gente chama de France-Afrique, paulatinamente, mas inexoravelmente. E, por enquanto, são 5 ou 6 governos, breve pode ser 7, 8 ou 10. É uma questão de tempo e os vassalos dos franceses no oeste da África estão condenados à extinção. O quarto front, ele não é um front ainda, é o que os americanos gostariam de transformar em front. Taiwan. Taiwan é o cavalo de Troia para o império tentar desestabilizar a China e todo mundo na liderança chinesa sabe isso de A a Z. Nesse fórum de Astana, foi confirmado por um dos personagens principais do fórum, que é um assessor de primeira linha do Pentágono há mais de 50 anos, Edward Luttwak, que claramente, em uma das suas intervenções, botou tudo para escanteio, literalmente só falou de uma coisa, da nova guerra contra a China, que é a única guerra que interessa aos Estados Unidos, que existe uma simetria total entre os Estados Unidos e China, ou seja, os Estados Unidos está aqui e a China lá embaixo, não é uma raça de guerreiros, é um bando de covardes, e isso eu estou transliterando as suas próprias palavras. E que a guerra já começou e basicamente que os Estados Unidos vão vencer. Essa é a visão dos radicais do Deep State americano. E foi, mais uma vez, muito esclarecedor de ter isso confirmado em pessoa, frente a frente, pelo Edward Luttwak. E o quinto a quinta frente que pode ter encontrado um prenúncio de solução é Venezuela Essequibo. Houve um encontro entre os presidentes, eles prometeram que isso não vai descambar em uma guerra eterna financiada ou, como é que chama, impulsionada pelo Império, e há possibilidade que essa frente possa ser resolvida em termos diplomáticos. Nada impede que outros fronts possam aparecer breve. E como a política americana é desestabilizar qualquer ponto do espaço pós-soviético,
Com certeza absoluta, nós já podemos dizer que um dos próximos frontes que pode pegar fogo são os bálticos, porque os extremos radicais da OTAN, inclusive ex-secretários-gerais como o dinamarquês demente Anders Fogh of War Rasmussen, já dizem que vamos bloquear o Báltico e vamos bloquear São Petersburgo e vamos eliminar a Rússia do Báltico. Só um débil mental é capaz, que chega à condição de secretário-geral da OTAN pode pronunciar algo do gênero. Então, esse é um foco perigosíssimo, e o outro foco, evidentemente, é a Polônia, que está sendo constituída pela OTAN como a grande força no leste da OTAN, anti-russa, evidentemente. Há possibilidades de outros focos na África, onde o Império vai tentar desestabilizar os ganhos de Rússia e China, os ganhos econômicos da China, os ganhos diplomáticos da Rússia. Na América do Sul também, até mesmo no sudeste da Ásia, onde, pela primeira vez, os 10 países da ASEAN, do sudeste da Ásia, estão começando a comercializar nas suas próprias moedas e serão, digamos, ávidos participantes assim que for estabelecido um processo que já está em andamento, já discutido em Moscou e já chegando às mais altas instâncias, de passar ao largo do dólar em comércio bilateral e multilateral nas moedas locais. Então, isso dá uma ideia para vocês de atual, no final de 2023, início de 2024, entre os blocos, entre os principais focos de guerra dentro de cada um dos blocos, e levando a uma pergunta fundamental. A Terceira Guerra Mundial está às nossas portas? Não, não é isso, ainda. Isso foi uma das discussões mais sérias que nós tivemos em Astana, inclusive. Pelo menos chegou-se a um consenso de que não é que a Terceira Guerra Mundial vai estourar amanhã, mas as instâncias de desequilíbrio em todas essas frentes e dentro de todos esses polos são extremamente preocupantes. Então, a gente vai focalizar muito no ano que vem em Rússia, China, Irã e no movimento dos não alinhados, os 124 países do sul global que fazem parte dos não alinhados. O choque dessa transição 2023-2024, que coincide com a presidência russa dos BRICS, é o choque entre o caos controlado na cabeça do império e o processo de descolonização definitiva da maioria absoluta do sul global, assumindo que do lado americano, especialmente, haja interlocutores. A gente sabe que no momento não existem. Isso é reconhecido por diplomatas russos de primeiríssimo nível. Por exemplo, as discussões que eu tive com um dos analistas chineses da Tsinghua University de Pequim, no Fórum de Astana, a gente teve algumas conversas muito profundas e ele diretamente, ele fala inglês muito bem e conhece o Ocidente muito bem também, tem um passado militar estrelar na China. Ele diz que os americanos e a classe dominante que rege o deep state americano, a cabeça deles ainda é final de Segunda Guerra Mundial e eles olham especialmente para a Eurásia como um todo e só veem inimigos. O que está na nossa frente no final de 2023, começo de 2024, no ano dos BRICS? Eu vou resumir ao máximo o jogo, o fundamental do jogo. De um lado, a gente já vai continuar a ter caos controlado pelo Império, ou seja, o caos que eles são mestres em impingir para o sul global e que eles acham que eles podem manter sob controle. E, do outro lado, um processo de descolonização cada vez mais acelerada do sul global para ficar livre mais cedo do que tarde das garras econômicas, geoeconômicas e geopolíticas do Império nos últimos 75, 77, 78 anos.
Então, esse é o jogo que a gente vai estar vivendo no dia a dia. E isso em diversas declinações e com possibilidades extremamente preocupantes disso degringolar de uma maneira praticamente irreversível. Então, a conclusão da nossa conversa pode ser não exatamente edificante, mas ela é bastante realista. Foi um dos temas principais que nós discutimos nesse fórum em Astana, onde mais uma vez foi muito bom deixar bem claro esse choque de civilizações entre representantes do império, especialmente anglo-americanos, alguns no meio, como, por exemplo, indianos, embaixadores indianos ou analistas turcos, ou analistas do Azerbaijão. Na verdade, um analista sérbio que trabalha num think tank de Baku, no Azerbaijão. E, do outro lado, russos, chineses e Pepe Café. Foi muito instrutivo tudo isso. O mérito do Fórum de Astana de ter organizado esse... E, na verdade, ter promovido... Eles sabiam que o debate ia ser ferrenho e que teria possibilidade de pegar fogo. E pegou fogo na última sessão, como a gente esperava que pegasse. Deixando, mais uma vez, bastante claro que, do ponto de vista das elites do Império Anglo-Americanas, a derrota cósmica no campo de batalha, no Donbass, nas estepes do Donbass, jamais vai ser admitida por eles. Mas eles não vão ter saída porque vai ser um fato praticamente consumado. E é a partir desse fato que a Rússia está construindo, digamos, colocando a pedra filosofal na construção do mundo multipolar, na sua aliança estratégica com a China, e 2024 vai ser o ano onde a aliança estratégica Rússia e China pode avançar de uma maneira que talvez nem eles mesmos saibam que possa ser tão radical na construção de um mundo muito mais harmônico do que esse multiciclo de terrores que nos aflige o tempo todo. Adeus para vocês todos do Turquistão, um adeus ao ano 2023, que foi um ano muito barra pesada para todos nós, e vejo vocês em 2024, ainda não sei onde. Um café Turquistão, velhas rotas da seda para vocês todos. Tchau.